A gente volta a falar agora da situação dos moradores nas regiões dos Flechais de Baixo e de Cima, localizados ali em Bebedouro. Eles foram ouvidos pelo Ministério Público Federal, pela Defensoria Pública da União e o Ministério Público também. A repórter Beatriz Lacerda está ao vivo com a gente e tem mais informações, porque após essas escutas, que os órgãos falaram, hein, Bia? Boa noite. Olá, Edson, muito boa noite para você. Olha só, essa reunião aconteceu ontem, quando moradores das regiões lá do Flechal, de Cima e de Baixo, foram recebidos na Procuradoria Federal, aqui em Maceió, para entenderem o resultado do documento assinado pelo Serviço Geológico do Brasil e também pelas Defesas Civis, Nacional e Municipal, que afirmou, esse documento, que não há um risco geológico naquela região, nada que obrigue a saída desses moradores, porque não há um risco à vida deles, que inclusive casas que apareceram lá com rachaduras podem ter tido outra motivação que não o problema de subsidência do solo, provocado pela atividade da Braskem. Acontece que os moradores que vivem lá querem sair, eles querem ser realocados, se dizem muito prejudicados com esse processo de isolamento social. Então, eles foram recebidos ontem por representantes das defensorias, da Defensoria Pública da União, do Ministério Público aqui do Estado e também do Ministério Público Federal. Só que a resposta que eles ouviram também certamente não é a que eles esperavam, certo? Porque foi explicado, Edson, para esses moradores que juridicamente não há nada que sustente a afirmação de que eles têm sim direito à realocação e de que o mais viável, juridicamente falando, é realmente um processo de requalificação daquela área, que não tem, de acordo com o relatório técnico do Serviço Geológico do Brasil, um risco geológico por ali. E que se houve um dano ao meio ambiente, o que tem que ser feito é um trabalho de restauração, para que esse ambiente fique como era antes de todo esse processo ter início. Então, falaram com esses moradores, o representante da Defensoria Pública da União e também a própria procuradora da República, explicando para eles que o mais viável é realmente tentar um acordo extrajudicial ou até ajuizar uma ação que contemple o interesse desses moradores, tá bom? Mas também já foi colocado para eles o que pode ser feito por ali, algumas medidas que podem ser alternativas, para que eles permaneçam morando lá. Destacou-se que o que pode ser feito é o seguinte: a reconstrução da Escola Major Bonifácio, a instalação do posto de saúde, além de pagamento de indenizações aos moradores e empreendedores pelo rebaixamento da qualidade de vida. Então, só para a gente resumir, os moradores dos Flechais foram até o Ministério Público Federal para saber melhor desse documento, desse laudo técnico do Serviço Geológico, afirmando que eles não têm necessariamente direito à realocação. E foi explicado o motivo, dessa conclusão. Vamos ouvir o que disse o Diego Alves, que é o representante da Defensoria Pública da União, explicando esse assunto. No entendimento da Defensoria Pública da União, dos Ministérios Públicos do Estado e Federal, não é cabível a realocação no caso do Flechal. E não é cabível porque não há viabilidade jurídica, principalmente após a Defesa Civil do município, do Estado, do Nacional e o Serviço Geológico do Brasil considerar que a área não sofre de subsidência causada pela extração mineral praticada pela Braskem. No caso, o direito ambiental garante que, em caso de ilhamento socioeconômico, é necessário restaurar o estado anterior. E essa restauração do estado anterior deve se primar pela requalificação com devolução das escolas, do posto de saúde, com pagamento de indenização por danos morais e pagamento de indenização aos comerciantes formais e não formais, tudo à custa da Braskem. É esse caminho que será trilhado por essas instituições públicas. Nós também ouvimos, recebemos um vídeo da Procuradora da República, Roberta Bonfim. Ela disse que é muito importante esse diálogo com os moradores da comunidade que estão, sim, se sentindo muito afetados com todo esse processo que vem acontecendo. Afinal, eles estão realmente isolados socialmente, mas explicou que a medida mais viável, por enquanto, ao que se vislumbra até agora, é o acordo extrajudicial. Vamos ouvir o que ela disse.
Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado e a Defensoria Pública da União acompanham a situação do flechal já há bastante tempo. Então, durante todo esse período, várias provas técnicas foram produzidas, várias reuniões com a comunidade foram realizadas. Então, encerrada a instrução do procedimento, que ocorre a partir e após de ter possibilitado à comunidade a trazer novos elementos, e esses elementos tendo sido adequadamente vistos e analisados, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União e o Ministério Público do Estado sustentam e tornaram público o seu entendimento a respeito e passam a buscar a concretização, sobretudo das medidas emergenciais, porque as necessidades da comunidade precisam ser emergencialmente reparadas, e buscará isso a partir, seja da celebração de um acordo ou do ajuizamento de ação. Olha, desde abril do ano passado que o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e também as defensorias públicas vêm acompanhando de perto esse impasse, o pedido dos moradores que não foram incluídos no mapa de realocação da Braskem, ou seja, que não entraram no mapa de indenizações, de compensação financeira e que ficaram para trás, na opinião deles. E o Ministério Público tenta intermediar o interesse desses moradores com a Braskem e a Prefeitura de Maceió, tentando esse diálogo, para tornar a solução viável dentro do contexto jurídico, porque, como disse o defensor da União, não há um embasamento jurídico para que eles realmente saiam, porque não há um atestado de que eles estão em risco geológico. Mas estão tentando aí outras alternativas, Edson, para contemplar o direito e o interesse dos moradores que realmente sofreram muitos danos de lá para cá, com a saída dos vizinhos, de escolas, de postos de saúde. Mas, pela lei, pelo que está embasado juridicamente, não é realmente o caso de uma realocação até o momento, mas sim de uma requalificação daquela região. Eu volto com você. Ok, Bia, a gente entendemos bem, ouvimos aí, inclusive, o pronunciamento de duas representantes, do Ministério Público, da Defensoria Pública da União também, mas assim, a gente também se coloca na posição dos moradores, como a gente viu e já vem relatando aqui. Eles perderam toda a referência do bairro, Eles foram os únicos que ficaram no local. É claro que você não tem um laudo, você não tem um atestado, você não tem uma confirmação por parte do órgão, que no caso é exatamente da União, a CPRM, confirmando que há risco de fato. Se você entrar na justiça sem ter essa documentação, possivelmente essa ação vai ser perdida. E é isso que os defensores explicaram para os moradores. Então, assim, para ter essa relação de realocação e etc., era necessário ter um laudo que fosse aceito, acatado ou emitido pela CPRM, pela Defesa Civil. Como não tem, a única coisa que dá para se fazer agora, e a gente entendeu, é tentar readequar, requalificar a região. Mas, sinceramente, Bia, se já não tem mais um posto de saúde, não tem uma escola, como é que se vai reinstalar uma escola aí, reinstalar um posto de saúde só para os moradores dessa rua? Quer dizer, as outras pessoas, quem vai frequentar essa escola, tem aluno suficiente nessas ruas aí dos flechais para se ter a escola? Quer dizer, outros alunos de outros bairros vão para aí? É uma situação difícil, não dá para voltar como era antes, Enfim, esse é o impasse que há nesse momento, Com certeza, porque não é só uma questão de reconstrução, de unidades, tanto de posto de saúde como de escola, mas também da segurança. Quem vive lá hoje se sente muito amedrontado, com pouquíssimo movimento nas ruas. É constante o número de assaltos, de acordo com moradores. Inclusive, a gente foi lá um tempo desse para mostrar isso, Os comerciantes que tinham pontos dentro das suas casas se sentem muito amedrontados, porque ficou uma região deserta, então tem crimes que têm acontecido dentro de salões de beleza, nas casas das pessoas que tinham salão antes e que antes, os clientes eram a própria vizinhança, agora não, são pessoas estranhas. Então, a criminalidade também aumentou por lá, pequenos estabelecimentos têm sofrido com isso, com a questão da iluminação pública, que também ficou perdida em parte da região, e eles se sentem também afetados pela escuridão. Então, não é só uma questão de construir, de construir um posto ou uma escola, mas sim do próprio convívio, que foi perdido, e aí não tem dinheiro que pague, mas, de toda maneira, como você já disse, precisa de um instrumento jurídico, um
laudo técnico que comprove a necessidade de mudança deles ali por uma questão de risco à vida. Até agora, isso não foi provado e, por isso, o Ministério Público, tanto estadual quanto federal e a própria Defensoria Pública estão apontando aí que a melhor alternativa é realmente conseguir um acordo, né? Um acordo entre a Braskem e os moradores, né? Um acordo extrajudicial que não necessariamente a indenização do valor das casas, né, que eles moram. A gente acha, viu, Edson, inclusive, que vai demorar mais um pouquinho para esse acordo acontecer, não vai ser tão fácil assim, é a luz no fim do túnel que está se apontando, mas vai ser difícil, viu, ainda essa queda de braço, porque eles estão bem chateados com essa demora toda até agora para se chegar nessa solução que não existe. Né? Porque por mais que se aponte aí um processo de requalificação do bairro, isso ainda não traz a normalidade da vida desses moradores, que estão, sim, muito prejudicados há meses. E aí, o valor da indenização por essas perdas de meses atrás, isso também vai entrar nesses acordos? Então, com certeza, a Defensoria Pública Estadual está aí intermediando bem para que os moradores não saiam perdendo mais do que já perderam, né? Vamos continuar acompanhando essa novela, Edson. Vamos continuar, Beatriz. Obrigado pelas informações ao vivo, né? E a gente tem que se colocar também no lugar dos moradores, né? Por mais que a gente entenda, né, que realmente você ir para a justiça sem ter, né, provas, documentos, né, laudos que comprovem que eles precisam sair daí, há a possibilidade grande deles perderem essa ação. Então, assim, o que está se apontando é um acordo. Mas será que esse acordo vai ser suficiente para dar tranquilidade a esses moradores? Essa é a questão.